Professor Augusto, pode começar. Olá, boa tarde a todos e a todas que estão aí conectados com a gente. Nós pedimos desculpa aí pelo pequeno atraso aí de 15 minutos, de menos de 15 aí no início da atividade, foram algumas necessidades de alguns ajustes aqui. Então, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês, estudantes, professores do nosso departamento, Campus 5 da Universidade do Estado da Bahia, em Santo Antônio de Jesus. Mas tivemos inscritos de outras instituições aqui da Bahia e de muitos outros estados do Brasil também. Não sei se estão presentes agora, ok? Essa atividade encerra, né, o terceiro ciclo de diálogos online, que a área de prática de ensino e estágio do nosso colegiado de Geografia fez durante esse ano. O primeiro, a gente discutiu as questões do ensino na educação online, ensino remoto emergencial. Do segundo, discutimos, né, movimentos sociais, educação popular e redes educativas. E nesse terceiro ciclo, mais voltado para as questões do ensino de geografia. Particularmente, essa última atividade, a gente vai fazer uma discussão sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, com ênfase, né, na BNCC de Geografia. Nós já tivemos uma atividade há 15 dias atrás, com uma colega nossa, discutindo a BNCC de um modo geral, mas hoje também eu falei ao professor Eduardo que, independente de focar um pouco mais na geografia, ele necessariamente precisaria também fazer referências à BNCC como uma política mais ampla também. Então, eu gostaria de rapidamente apresentar o professor Eduardo Girotto, é professor atualmente da Universidade de São Paulo, da USP, na área de geografia, de estágio. O professor também teve uma atuação inicial no ensino superior na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, tem experiências também no ensino médio, né? Fez a graduação, até o doutorado também na Universidade de São Paulo, né? Atua em várias áreas. Eu destaquei aqui para o nosso objetivo de hoje, né? Entre as atividades atualmente desenvolvidas de pesquisa, o professor coordena um trabalho sobre o Atlas da Rede Pública de Educação de São Paulo, né? Onde ele pretende espacializar, né, os desdobramentos das políticas públicas educacionais, vem estudando também as políticas educacionais. E, além disso, já tem artigos publicados sobre a BNCC de Geografia, e participou, né, até ativamente mesmo aí do processo, acompanhando o processo da BNCC, né, e vem desenvolvendo toda uma argumentação crítica em relação à própria, né, política da BNCC e também aos rumos que o processo tomou ao longo do seu curso, tá certo? Então, acho que de imediato é isso. Desde já gostaríamos de agradecer ao professor Eduardo por ter aceito o nosso convite e compartilhar conosco aqui, né, a sua visão e o seu trabalho diante desse tema. E, inicialmente, nós combinamos com ele um tempo de 50 minutos a 1 hora, mas ele, antes, aqui na conversa inicial, disse que talvez nem use todo, para que a gente privilegie mais o debate. Então, boa tarde, Augusto. Queria Diretamente a ele. Agradecer bastante o convite que me foi feito. Vamos passar a palavra, então, para o professor Eduardo Girotto. Ok. Então, novamente agradecer, Augusto, o convite que foi feito. Para mim é um prazer estar aqui nesse debate, nessa tarde, para a gente conversar um pouquinho sobre a BNCC e todos os dobramentos que ela pode ter e que já tem feito sobre a educação pública de maneira geral. E acho que é importante, né, pontuar que a gente tem tentado construir uma análise da BNCC que busque interpretá-la em diferentes escalas, né? A gente não vai olhar especificamente apenas para o texto da BNCC, ou seja, qual é a geografia que está sendo proposta ensinar ali, mas para o contexto geopolítico e geoeconômico no qual esse documento foi elaborado e tem sido, de alguma maneira, implementado nas escolas. E para essa live específica, eu gostaria de propor uma leitura a partir das concepções freirianas sobre o que é educação, sobre o que é o currículo, e aí por isso que eu propus a ideia de produzir aqui nessa tarde alguns tensionamentos freirianos, né? Ou o que Paulo Freire diria sobre a BNCC, que elementos ele traria para a gente pensar especificamente sobre essa questão. E aí eu vou dialogar com um texto do Paulo Freire, que é um texto muito importante, chamado Extensão ou Comunicação.
que é um texto que o Paulo Freire escreveu na década de 70, no qual ele analisa o papel dos técnicos agropecuários no diálogo com os camponeses de diferentes partes do mundo, em especial no Chile, mas também no Brasil. E ele vai tentar compreender de que maneira esta relação se constitui ou numa relação antidialógica e, portanto, numa relação entre sujeito e objeto, ou se ela tem uma potência de se constituir numa relação que é, de fato, uma relação dialógica, no qual os sujeitos se reconhecem e comunicam entre si visões de mundo e conseguem construir um mundo coletivo. Então, para pensar um pouco esse processo, vou partilhar aqui minha tela para a gente conversar um pouquinho. Então, acho que agora todo mundo já consegue ver a minha tela, é isso? Tá? Então, por isso que a ideia é pensar a BNCC dentro da ideia de uma invasão cultural, tá? Como pensar, como tomar esse conceito que foi cunhado pelo Paulo Freire neste livro específico, cito novamente, que é o livro Extensão ou Comunicação, como a gente pode utilizar o conceito de invasão cultural para ler a BNCC. Então, qual que é a estrutura da fala que eu gostaria de trazer para vocês? A primeira ideia é a gente entender qual é o conceito de invasão cultural, o que o Paulo Freire chama de invasão cultural, né? Qual é a perspectiva de educação, de pedagogia que fundamenta a invasão cultural? A partir do momento que a gente compreende esse conceito, a ideia é tentar verificar se ele nos ajuda a entender a BNCC em 3 momentos específicos: no seu processo de elaboração, no documento que resulta desse processo, que é resultado desse processo, e no momento atual, na forma como se dá os processos de implementação da BNCC. Né? Então, a ideia é que a gente consiga compreender como a BNCC pode ser lida dentro de uma estratégia de invasão cultural. E isso é importante para a gente entender também quais são as possibilidades de resistir, de reinventar e de enfrentar esse documento, que aí eu vou tentar mostrar durante a minha fala, que ele traz muito mais problemas do que efetivamente garante uma educação pública de qualidade socialmente referenciada que construa um sistema equitativo de educação pública no Brasil. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para a gente começar a nossa discussão. Então, se a gente for pensar o Paulo Freire, né, nesse contexto, ele vai tomar a ideia de invasão cultural a partir da seguinte perspectiva. Ele vai dizer: toda invasão cultural sugere um sujeito que invade. Então, como esse sujeito invade? Ele toma o seu espaço cultural como se ele fosse o único espaço cultural existente, a única visão de mundo, e ele leva essa visão de mundo para penetrar em outros espaços culturais, em outras lógicas, em outras narrativas e visões de mundo que ele não considera. Então, é uma ideia que parte do pressuposto que o invasor reduz os sujeitos, os homens e mulheres, nos seus territórios, a simplesmente objetos de sua invasão. Isso significa dizer que pouco importa o que os professores e professoras fazem nas escolas, pouco importa o que os alunos e alunas constroem no cotidiano escolar, pouco importa qual é a geografia ou as geografias que esses sujeitos produzem. O que importa é a intencionalidade e a visão do mundo do invasor, daquele sujeito que se coloca no lugar de centralidade e toma a sua visão de mundo como se fosse a única visão possível. E, portanto, ele vai lá e estende a sua visão de mundo ao outro. Ele leva essa visão de mundo numa perspectiva de levar, quase de maneira messiânica, e esse é um termo que Paulo Freire utiliza muito nesse texto, uma visão de mundo que reduz esses sujeitos, portanto, a objetos. Então, eu queria trazer esses marcadores, e um marcador fundamental é entender que a invasão cultural só pode existir quando, na relação, há um sujeito e um objeto. Não é uma relação entre sujeitos, mas é uma relação no qual a centralidade está num sujeito específico que se coloca no direito de dizer o que o outro deve ser, de determinar o que o outro deve ser, de determinar exatamente que a sua visão de mundo é a única visão de mundo possível, é a única compreensão possível da realidade. Isso é um marcador importante para a gente entender os desdobramentos disso na BNCC. O segundo elemento que eu queria chamar a atenção é que, para que isso possa acontecer, é preciso que se construa mecanismos no qual se vai produzindo essa relação na qual os próprios sujeitos tomados como objetos não se enxergam como objetos e aí eles criam falsas sensações de que estão atuando. Então, Paulo Freire fala que nessa relação entre o invasor, que é o primeiro, e o invadido, que é o segundo, vai dizer, o primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que atuam na atuação do primeiro.
Então, é um pouco isso que se pede aos professores. Não, agora vocês precisam colocar em prática a BNCC. Não importa se vocês a contribuíram na sua construção, se ela faz sentido com a realidade que está constituída, se ela é resultado de um processo democrático ou se ela é uma ação autoritária. Isso vai fazendo com que os segundos, que são os invadidos, atuem pela fala do outro. E, portanto, atuem de maneira inconsciente, muitas vezes, de maneira manipulada. Então, o primeiro diz a palavra, o primeiro define o que é o raciocínio geográfico, o primeiro define o que é a avaliação em geografia, o primeiro define isto é currículo, isto não é currículo. Os outros são proibidos de dizer a palavra, escutam a palavra do primeiro. Esta proibição da fala do professor e da professora da escola básica, esta proibição da fala do aluno e da aluna da escola básica, essa proibição da fala da comunidade escolar de forma geral, é uma característica importantíssima da evasão cultural. A evasão cultural se dá na interdição do discurso do outro, e essa interdição faz com que o outro se torne um completo objeto e se reproduza como objeto. Portanto, nós não podemos desconsiderar que, neste processo, a intencionalidade é garantir o direito à fala àqueles que já têm o poder da fala e impedir a fala aos sujeitos que estão o tempo todo expropriados do direito de falarem sobre si mesmos, sobre aquilo que falem. Portanto, nessa perspectiva, é o invasor que pensa sobre os invadidos. É ele que define o que eles são. Estes, portanto, os invadidos são pensados por aqueles. São eles, portanto, que pensam quem os professores... porque os professores têm dificuldade em tal coisa. Eles falam pelos professores. E, portanto, o invasor é o que prescreve. É o que diz que deve ser dado em cada série, em cada bimestre do 6º ano. É ele que define quais são as competências e habilidades que todos os alunos e alunas do Brasil devem saber de geografia. É ele que define quais são os conceitos fundamentais da geografia. É, portanto, uma prescrição que toma os invadidos como pacientes desta prescrição. Portanto, são aqueles que recebem. E aí eu queria marcar exatamente essa ideia da prescrição. A BNCC é um currículo prescritivo. É um currículo que define o que o outro deve fazer, que define de maneira arbitrária e autoritária quais são os conteúdos a serem trabalhados em todas as escolas públicas e privadas desse país, não considerando os sujeitos, não considerando as suas geografias, não considerando aquilo que eles produzem. Nesse sentido, é assim que toda invasão cultural pressupõe a conquista, a manipulação e o messianismo de quem invade. Sendo a evasão cultural um ato em si mesmo de conquistas, necessita de mais conquista para manter-se. Por isso que quem produz e quem participa da invasão cultural constrói cada vez mais mecanismos para se manter o processo de conquista e de invasão cultural. Por isso que, junto à BNCC, vem os programas de formação que vão trazer mais prescrição, mais definição, vem os programas de controle a partir das avaliações padronizadas, vem as mudanças de legislação que passam a dizer o que deve ser a formação de professores, e vem cada vez mais um processo no qual se interdita o discurso da maioria das pessoas em favor daqueles que são cada vez mais oligopólicos no direito de dizer sobre o mundo. Isso é um elemento fundamental. Portanto, eu queria colocar que a invasão ela tem esses 3 elementos, da conquista, da manipulação e do messianismo, e ela é um ato em si. Esse é um dado fundamental. Portanto, a BNCC não tem como pressuposto, se ela é fundada na invasão cultural, se tornar ou ser um processo democrático que garanta aos professores e professoras se apropriarem desses conhecimentos e falarem por si. Ao contrário, a cada novo ato de implementação da BNCC, o que a gente vê são processos de desconstituição dos professores, professoras, dos alunos e alunas do seu papel de sujeitos no mundo, e isso é um dado fundamental. Portanto, é nesse sentido que o Paulo Freire pensa que a extensão representa um desses movimentos de invasão cultural. E quando a gente olha para a BNCC no seu processo de elaboração, nós olhamos exatamente para esse processo de invasão cultural. Nós estamos falando de um país que tem 50 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, 200 mil escolas. Nós estamos falando de um país que tem uma das piores desigualdades sociais do mundo, e essa desigualdade que também tem uma expressão espacial. Nós estamos falando de um país com problemas gravíssimos de infraestrutura e que a pandemia nos deixou bastante evidente. Nada disso é considerado no momento de construção desta base. Esta base é construída, e não importa se na primeira, na segunda ou na terceira versão, ela é construída à revelia desta complexidade daquilo que o professor Milton Santos vai chamar da formação socioespacial brasileira.
Nós não levamos em consideração, nós estamos falando de um país que não é a Finlândia, que não é a Austrália, que não é Portugal, que não é a Inglaterra, que são os países no qual, citados para dizer, olha, esses países têm uma base nacional comum curricular, só que esses países não têm a complexidade territorial que tem o Brasil. Não tem as desigualdades que marcam esse país. Então, portanto, no processo de elaboração, não é à toa que a figura central desse processo são os especialistas competentes, que estão em determinados lugares de privilégio na universidade. E esses especialistas competentes, que no máximo são 4, 5, 6, se colocam o direito de dizer o que deve ser a geografia ensinada para 50 milhões de alunos em todo o território nacional. É muito importante dizer que todo o processo, há um argumento do governo federal de que o processo se deu de maneira democrática, com a consulta pública. Eu participei da consulta pública em São Paulo, e o que acontecia? Nós tínhamos 3 minutos para fazer uma leitura crítica da BNCC. E foi muito interessante que nenhuma das críticas, nenhuma das ideias, nada da complexidade do que foi debatido foi incorporado no documento. O documento, para vocês terem uma ideia, não apresenta nem referenciais bibliográficos, o documento que foi produzido no caso da geografia. É um documento que foi feito a partir de interesses que são interesses próprios dos pesquisadores que os produziram, ou seja, que se colocaram nesse direito, e não importa se eram os pesquisadores mais vinculados ao governo, um governo mais progressista ou um governo mais autoritário, mas de forma geral, há um elemento importante que é esse autoritarismo de construção do documento, que desconsiderou uma parte importante desta complexidade. Não faz, inclusive, isso é um dado fundamental, um diagnóstico da geografia ensinada. Isso é uma diferença, por exemplo, com os PCNs. Os PCNs da década de 90, que é publicado em 98, na sua construção, há um processo de diagnóstico do que eram os currículos dos municípios brasileiros, dos estados. A BNCC parte da ideia de que não há currículo e que é preciso criar esta base nacional como curricular. O que a gente sabe e o que a gente verifica no cotidiano da escola é que os currículos são produzidos a partir da ação dos professores e professoras, a partir do diálogo com os alunos, mas nada disso foi produzido, foi levado em consideração. Portanto, no processo de elaboração, o que a gente tem é esses especialistas competentes se colocando no direito de falar pela comunidade geográfica brasileira, de falar pelos meninos e meninas e de ditar o que esses sujeitos devem ser, o que eles devem pensar, o que eles devem se constituir. É claro que esses sujeitos não falam só por si, porque a gente precisa pensar quem são os diferentes sujeitos desse documento. A gente não precisa, a gente precisa entender que estes grandes grupos empresariais formados a partir da década de 90, que ganharam força nos últimos 15 anos, como a Fundação Lema, a Fundação Roberto Marinho, o Instituto Unibanco, o Instituto Ayrton Senna, são grupos vinculados a grandes oligopólios do capital financeiro, né? São grupos que cumprem essa função de disputar a política educacional a partir de uma ideia do que ela deve ser. E aí nós estamos falando de grupos que têm um interesse bastante importante, que é constituir novas frentes de privatização da educação pública no Brasil. É importante a gente voltar para a ideia de que o Karl Marx, no Manifesto Comunista, dizia, né, que o capital resolve suas crises produzindo crises mais amplas ainda. Uma das formas que o capital resolve as suas crises de maneira provisória é encontrar novas frentes de valorização. O professor David Harvey trata desse assunto quando ele vai dizer que uma das questões vinculadas às crises do capital da década de 70 é ampliar, por exemplo, a privatização do solo urbano, a privatização da própria produção da cidade como uma das frentes de valorização do capital. O que acontece pós-década de 2000, principalmente com maior intensidade pós a crise de 2008, é que o capital vai procurando, em escala mundial, novas frentes de privatização. E, no caso brasileiro, encontra na educação uma importante frente, principalmente na educação básica pública, uma importante frente de educação. Nós somos um dos poucos países do mundo, e isso é importante dizer, na América Latina isso é sintomático, que nós temos mais de 90% dos estudantes na educação básica matriculados em escolas públicas. Vocês conseguem perceber qual é a lógica que para esses grupos empresariais, que significa o que a gente olha como um direito dos estudantes estarem matriculados na escola pública? Esses grupos empresariais veem como um potencial crescimento, ou seja, é por aí que eu vou. Outro dado fundamental é que a gente tem recursos públicos que são garantidos para que sejam investidos todos os anos
nos estados, municípios e na federação. Nós temos, desde a Constituição de 88, a garantia de que o governo federal precisa colocar 18% do orçamento em educação, estados e municípios 25%. Isso significa que, mesmo numa época de pandemia, os governos precisam colocar esse recurso. Isso significa um capitalismo de risco zero. Vocês conseguem perceber que qualquer grupo empresarial que ganha um grande contrato público para fornecer material didático, por exemplo, não corre risco de não receber esse recurso, porque senão prefeitos, governadores e o próprio presidente pode sofrer um impeachment por conta de improbidade administrativa. Por isso que o que a gente tem visto é esses grupos com muito fôlego para ampliar os seus olhares sobre os chamados fundos públicos, sobre o Fundeb, mas os próprios fundos gerais da educação. E é muito interessante porque eles atuam em 3 frentes. Uma frente que se consolidou na década de 90, que é a frente de produção de materiais didáticos. Todos esses grupos têm braços, né, nas grandes empresas de produção de material didático que estão se tornando esses oligopólios, como o Grupo Ser Educacional, como o Grupo Somos, assim por diante. Mas o que a gente tem verificado nos últimos 10 anos é um avanço desses grupos para oferecerem processos de gestão escolar e de formação docente. É bem importante a gente entender que aquilo que nós estamos chamando de privatização aqui não significa o repasse direto, a venda da escola pública para a iniciativa privada. O que nós estamos vendo é aquilo que um autor inglês chamado Stephen Ball vai chamar de privatização endógena. O que a gente tem são mecanismos pelos quais a gente tem parcerias públicos-privadas, no qual esses grupos empresariais recebem dinheiro público para fazer a gestão da coisa pública. Então, a gente tem essas experiências acontecendo no Espírito Santo, com uma série de escolas, mas nós temos essa experiência ocorrendo em São Paulo, em Pernambuco, no qual você tem os grupos fazendo a gestão escolar. Então, no lugar do diretor da escola, que passou por um concurso público, a gente tem um gerente de escola indicado por uma organização social, vinculada a essas organizações aqui, e a gente tem, por exemplo, São Paulo, o Instituto Ayrton Senna assinando acordos de mais de 300 milhões de reais para fazer a formação de professores. Tudo isso, para que possa acontecer, é fundamental que eu tenha um currículo padronizado, que deixe esta formação barata, que faça essa formação ser prescritiva, técnica, instrumental, que a esvazie de conteúdo político, e é isso que a BNCC significa, e por isso que estes grupos são os principais defensores da BNCC. A BNCC se tornou a principal política educacional a partir de 2013 e 2014 por conta de um movimento chamado Todos pela Base. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente discute quem são esses todos, porque esse todos, na verdade, era a Fundação Lema, Instituto Ayrton Senna, este grupo que vai construir uma estratégia político-midiática de convencer a opinião pública de que é preciso ter uma base nacional comum curricular. Porém, o que não é dito é que a Base Nacional Comum Curricular interessa a esses grupos porque ela serve efetivamente para um processo de privatização no qual, ao produzir um material padronizado, eu consigo reproduzir esse material e aí, portanto, eu consigo construir modelos de gestão e de formação docentes mais baratos que permitam esses grupos atuarem nessas áreas. Não é à toa que o que a gente tem visto nos últimos tempos é que, junto à BNCC, há também o processo da chamada BNC Formação. Então, há um documento que foi publicado no final do ano passado que vai dizer que a formação de professor agora precisa ser um Ctrl-C, Ctrl-V da BNCC. O que significa que os cursos de licenciatura de Geografia basicamente vão ter que formar o professor para trabalhar com a BNCC em sala de aula. Nada além disso. Este era o sonho de consumo desses grupos, porque retira a complexidade da formação, esvazia essa formação de uma formação vinculada à pesquisa, à produção de conhecimento e torna um professor um técnico bastante afeito à prescrição. Portanto, um objeto manipulável nesta lógica da invasão cultural. É preciso dizer também que estes grupos atuam dentro de um projeto mais amplo, e aí a gente precisa olhar para isso no interior daquilo que nós podemos chamar de uma geopolítica educacional. As disputas sobre a educação no mundo como um todo, e no Brasil, estão vinculados diretamente à atuação dos grandes organismos internacionais, talvez o mais famoso deles, o Banco Mundial, que periodicamente publica documentos dizendo o que deve ser a agenda educacional para o mundo, né? E aí, eu quero chamar a atenção de 2 documentos que tratam especificamente da educação pública no Brasil, que é esse documento de 2010, Achieve World Class Education Brasil, e o 2014, Great Teachers, How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean. Esses 2 documentos apresentam
e é muito interessante porque o primeiro deles nunca foi traduzido para o português, o segundo já tem uma tradução, eles apresentam qual deve ser a agenda política educacional no Brasil com a seguinte pergunta: qual é a agenda para diminuir o custo da educação no Brasil? Isso que eu quero chamar a atenção. O que está em jogo para esses grandes organismos internacionais é que a educação no Brasil não cabe no orçamento se ela for generalizada para todos os homens e mulheres desse país. É preciso baratear a educação, então a gente tem que fazer que a educação chegue para todo mundo, mas uma educação mais barata. Então, esses dois documentos dizem o que o Brasil precisa fazer para diminuir o custo da educação, né? Porque ela não cabe no orçamento. Então, é um pouco essa ideia que está no centro desses grandes mecanismos. E aí, o Banco Mundial dá três grandes agendas, ou tem três grandes ações que os governos brasileiros, independentemente de partido, precisam fazer. Primeira coisa a educação no Brasil é cara demais porque os professores recebem salários, aumentos salariais constantes, e isso tem que acabar. Então, é um ataque à lei do piso, é um ataque às progressões na carreira, é por isso que, nesse exato momento, nós temos o congelamento de salário dos professores em vários lugares, das progressões dos professores. Então, isso já faz parte de um programa, também de um projeto, que é diminuir o custo da mão de obra docente no Brasil. Outro elemento é que a educação é cara no Brasil porque os professores têm pouquíssimos alunos por sala de aula. É preciso reorganizar o sistema, fazendo com que os professores tenham mais alunos por sala de aula. E a educação é cara no Brasil porque se exige demais para ser professor. Essa formação que envolve pesquisa e ensino de 4 anos com licenciatura é muito para o professor. É preciso fazer uma formação mais aligerada, e para que essa formação aligerada seja possível, é preciso de um currículo nacional prescritivo. É nesse contexto de barateamento da educação pública no Brasil que a gente precisa ler a BNCC. Senão a gente constrói uma leitura ingênua dela, uma leitura que não a compreende na sua complexidade e, portanto, uma leitura que menospreza a própria geografia de produção da BNCC. Ou seja, quando a gente constrói um olhar geográfico sobre a BNCC, a gente compreende todos esses processos. Então, eu queria mostrar para vocês que, em várias escalas, vai se constituindo a invasão cultural. A invasão cultural que se dá pelos organismos privados, como Fundação Lemos e Itacena, a invasão cultural que se dá pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial, e a invasão que se dá pelos especialistas competentes que assumem essa tarefa de produzir um currículo para o país como um todo e não vem nenhum problema como isso, né? Isso é parte daquilo que nós vivemos na universidade, que é o nosso produtivismo acadêmico, no qual os nossos próprios interesses individuais se sobrepõem a que projeto de sociedade, que projeto de país, que projeto de mundo nós queremos constituir. A BNCC eu leio como um projeto individual, daqueles e daquelas que participaram da sua escrita e que se colocaram na arrogância do direito de dizer o que deve ser a geografia do Brasil como um todo, sem ler, sem compreender, sem buscar o diálogo com os diferentes sujeitos da geografia do país. É a expressão do discurso do especialista competente que vai construindo as suas caixinhas, que vai fragmentando o conhecimento da universidade, que vai se preocupando muito mais com a quantidade de artigos que produz do que efetivamente do diálogo que pode construir com sujeitos. E aí, portanto, vai produzindo aquilo que a gente pode chamar de uma geografia escolar esquizofrênica, no sentido de que ela é uma geografia escolar que é feita na universidade, sem diálogo com a escola. Então, é muito interessante pensar que a gente criou um campo de geografia escolar de sujeitos que não pisam nas escolas há muito tempo, de homens e mulheres que menosprezam aquilo que acontece na escola, porque se colocaram numa posição de tanta arrogância, se colocaram num pedestal a ponto de dizer que não é mais preciso escutar a escola, porque lá o que a escola é um lugar de reprodução daquilo que nós definimos na universidade. E mais do que isso, na universidade, daquilo que nós definimos nos nossos pequenos laboratórios, grupos de pesquisa, porque também é preciso ler a universidade nas suas contradições. Por isso que é preciso dizer, né, que é preciso romper com essa lógica do especialista competente que vai reduzindo essa geografia que chega na BNCC. Portanto, nessas 3 dimensões, nós conseguimos enxergar essa invasão cultural. E que efeitos ela produz? Ela produz uma geografia que está nesse documento, que é esvaziada de crítica e de compreensão das contradições sociais. Não há, na geografia, no currículo da BNCC de Geografia, não há as palavras genocídio, epistemicídio, sexismo, patriarcado, racismo, não há uma perspectiva, não há a palavra classe social,
Ou seja, nós estamos falando, portanto, de uma geografia que ela se esvai das contradições próprias dessa sociedade. E, portanto, produz o conhecimento geográfico como se fosse um conhecimento técnico-instrumental. Não é à toa que a geografia é tomada como habilidade e competência. Este é um elemento importante a ser colocado, né? Essa racionalidade instrumental toma essa ideia de que a geografia é um saber que serve para a adaptação, para a flexibilidade, para esta capacidade dos sujeitos não de ler e interpretar o mundo e transformá-lo na direção de um outro mundo, mas simplesmente para que eles possam individualmente constituir as suas próprias leituras de mundo e isto ajudá-los a conseguir um emprego precário melhor ou coisa do tipo. E aí eu quero chamar a atenção que esta geografia, esvaziada de complexidade, esvaziada de uma leitura crítica de mundo, esvaziada de uma leitura problematizadora do mundo, e, portanto, eu estou trabalhando aqui com a leitura de mundo freiriana, que é um conceito importante, ela faz muita falta exatamente no momento no qual, cada vez mais, os processos de reprodução capitalista são processos geográficos. E mostro isso para vocês. Vou dar um exemplo. O governo federal utilizou durante muito tempo um argumento para defender a reforma da Previdência, dizendo que era preciso fazer uma reforma da Previdência no Brasil, porque nós tínhamos uma expectativa de vida em 2020 muito maior do que uma expectativa de vida em 1900. Isso é verdade. Hoje, os homens e mulheres no Brasil vivem muito mais do que viviam em 1900. O que o governo faz, o que o governo dizia, como o brasileiro hoje vive 76 anos na média, significa que não há problema nenhum você colocar uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Só que quando eu pego esta mesma informação e construo um olhar geográfico sobre ela, ou seja, quando eu olho essa geografia que problematiza as contradições, eu vejo que esta é uma meia-verdade. Porque não é verdade que os homens e mulheres, todos eles vivem até os 76 anos. Porque a relação dos homens e das mulheres com os lugares, com os territórios, com as suas espacialidades, é uma relação mediada pelas contradições de classe, de gênero, de raça, pelo menos. Por isso que é possível verificar, no caso da escala de São Paulo, que há territórios onde os homens e as mulheres não têm direito de viver até aos 37 anos, no qual os meninos e meninas são assassinadas aos 15, 16 anos. Territórios nos quais não há acesso a direitos básicos. Isso vai demonstrar que, portanto, quando a gente constrói um olhar geográfico a esse fenômeno, que não é um olhar técnico-instrumental, mas é um olhar que, ao utilizar a técnica e a racionalidade técnica, instrumentaliza politicamente uma visão de mundo, compreende que não é possível entender a realidade sem espacializá-la nas suas mais profundas contradições. Isso é fundamental entender porque é o raciocínio geográfico que nos permite esse duplo movimento, não o da BNCC, mas esse raciocínio geográfico como um princípio que move a geografia e a complexidade geográfica produzida nos últimos 150 anos no Brasil e no mundo, nas escolas, na universidade, que toma essa ideia de que é preciso construir essa relação entre condição e consciência espacial. Ou seja, nós, homens e mulheres, nascemos de algum lugar. Vocês, muitos que estão aqui, estão aí na Bahia e leem o mundo desde a Bahia. Né? Essa é a condição espacial de vocês. A minha condição espacial é de ser um homem que nasceu no século XX, no Sapopemba, periferia da Zona Leste de São Paulo. Ter nascido no Sapopemba, da periferia da Zona Leste de São Paulo, me fez um sujeito diferente se eu tivesse nascido na Finlândia, na Suécia, na Noruega. Agora, a grande questão é que se a condição espacial ela é uma condição de existência e, portanto, ela é um dado da realidade, ou seja, nós nascemos uma condição, a pergunta é, quando nós tomamos consciência dessa condição? Em que momento vocês se compreenderam baianos, ou se compreenderam latino-americanos, ou se compreenderam periféricos? Assim como a gente pode perguntar, em que momento nós nos compreendemos homens, mulheres, pretos, LGBTQI+, ou seja, todas essas condições são condições de tomada de consciência. A geografia na escola tem um papel fundamental de levar os meninos e meninas a produzirem conhecimentos significativos que vão tomar a consciência dessa condição espacial. Ou seja, quando eu tomo consciência de que eu vivo na periferia, eu tomo consciência de que a periferia não é natural, ela é socialmente produzida. E, portanto, se eu tomo consciência de que essa condição é socialmente produzida, eu tomo consciência da possibilidade de mudar essa condição. E, portanto, eu tomo consciência do inacabamento dos homens e mulheres no mundo. Eu tomo consciência da negação do fatalismo neoliberal. E esse é um movimento importante. Então, quando eu nego a geografia
na escola, quando eu torno a geografia um raciocínio técnico-instrumental, quando eu a esvazio da sua complexidade, eu tendo a negar aos homens e mulheres a compreensão desta relação fundante da modernidade, que é essa relação entre condição e consciência espacial. Isso é importante por quê? Porque o capitalismo não se realiza se não se realizar uma condição espacial específica. Portanto, a gente precisa entender que a produção espacial capitalista é uma produção espacial da violência, da desigualdade, é uma produção espacial que leva os sujeitos a todas essas dimensões. Não é à toa que a gente tem que se perguntar qual é a produção espacial do capitalismo brasileiro? É esta produção espacial que, em 2016, levou à morte de 62 mil pessoas em homicídios. É esta compreensão que leva ao fato de a gente ter mais de 33 mil jovens. Então, portanto, 50% dos que morreram em 2016 eram jovens, que deveriam estar na escola. É esta produção espacial que leva a geografia dos territórios brasileiros a se configurarem como aquilo que o professor Achille Mbembe vai chamar de necropolítica. Dessa lógica capitalista, que é a lógica de produção não apenas de territórios da desigualdade, mas territórios que distribuem desigualmente a morte. São territórios que mostram que nem todos terão direito a se aposentar porque morrerão antes. Nem todos têm direito a caminhar livremente pela rua porque podem ser assassinados dependendo do lugar onde vive e da cor da sua pele. Estas lógicas de necropolítica são as lógicas que têm regido a maneira de se pensar a produção do espaço no capitalismo desde a fundação. Lembrando que a primeira grande máquina capitalista, a primeira grande máquina da Revolução Industrial Capitalista é o navio negreiro, o que mostra que, desde o princípio, o fundamento próprio do capitalismo é a violência e uma violência espacialmente desigual. Portanto, é nesse sentido que a gente tem visto uma BNCC que se produz enquanto um documento autoritário, violento, que reduz a potencialidade da geografia, porque a geografia aparece como uma competência e habilidade numa racionalidade técnico-instrumental, que depois vai ser avaliada numa provinha específica, e vai construindo um processo de negação do entendimento da complexidade desta condição espacial de violência, que precisa ser compreendida para ser transformada. Isso é o nosso grande desafio e, portanto, que a gente precisa colocar. Mas eu queria dizer que isso é metade da história. Porque o que nos faz continuar, o que nos faz nos colocar contra a BNCC é saber que existe alguma coisa incapturável dos territórios da escola. Existe alguma coisa incapturável dessa geografia e dessas geografias que habitam as escolas públicas desse país. E que, exatamente pela arrogância dos pesquisadores que produziram esse documento, pela arrogância dos grandes empresários que querem ampliar os seus lucros com esse documento, eles pouco conseguem enxergar a potência que habita esses territórios escolares. Então, eu trago alguns exemplos desses coletivos aqui da cidade de São Paulo, mas poderíamos pensar em coletivos em tantos lugares do país que se negam a aceitar o discurso fatalista, que se negam a se reconhecerem apenas como territórios de necropolítica e se constituem como territórios no qual se produzem outras vidas e nos quais os homens e as mulheres se colocam o direito de dizerem sobre si e, portanto, rompem com a interdição do discurso da invasão cultural proposta pela BNCC. São os movimentos que pensam os projetos político-pedagógicos desde o chão da escola, que pensam esses projetos políticos em rede, como o exemplo do projeto Territorialidades em Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, o projeto Território Educativo das Travessias, na região central de São Paulo, as escolas como Campos Sales, em Heliópolis, como uma série de escolas que se colocam esse desafio de pensar o projeto pedagógico desde o chão do território. E dizem, se a BNCC aqui vier, precisa primeiro entender quem nós somos, e aí nós vamos recuperar a interdição desse discurso. Então, é importante entender que este é um movimento de constituição do incapturável, daquilo que não aparece da BNCC, e é importante dizer que exatamente porque não aparece, porque não está mapeado, vai produzindo a sua própria cartografia. Porque não está ali expresso, vai construindo nas brechas, nesses espaços negados, a possibilidade da produção de outras espacialidades, de outras lógicas que fogem àquela definida, seja pela BNCC, seja pela geografia escolar que se encarcera, que se encastela na universidade.
Portanto, são espaços que produzem territórios de existências, de resistências. Este aqui é um evento que tem ocorrido, que ocorre todos os anos, que é o PROV, que é um Programa de Formação de Professores, organizado por um conjunto de escolas no Jardim Ângela, que foi uma das áreas mais violentas do Brasil durante uma época e hoje se reinventa a partir dos movimentos culturais, sociais, coletivos. E os professores e professoras cansados dos especialistas competentes que dizem e que iam sempre à escola dizer o que eles deveriam fazer, se propuseram a eles mesmos organizarem os seus processos formativos em rede. Então, são um conjunto de mais de 30 escolas que se propuseram a pensar esses territórios, os movimentos que esses territórios produzem, que geografia, que história, que língua portuguesa precisa ser ensinada a partir desse sistema de escola. E nesse ano 2020, eles propuseram este tema, territórios de existências e resistências, a pandemia começou com o Cabral. Isso é só para demonstrar a importância de entender que sem essa territorialização do currículo, seu entendimento de que o currículo é feito nesta feitura coletiva dos homens e mulheres com os territórios, nós não podemos entender uma alternativa histórica frente à invasão cultural. Portanto, esses processos nos revelam muitas coisas. Que estes grupos e coletivos que no Brasil como um todo têm enfrentado a BNCC e têm produzido alternativas históricas demonstrando e denunciando, de um lado, a BNCC como invasão cultural e demonstrando e anunciando que é possível pensar outras lógicas curriculares, se dá nessa múltipla variabilidade que é esses grupos se reconhecem como parte do território, se reconhecem como parte de um projeto coletivo, reconhecem que todos os sujeitos têm direito às suas narrativas, aos seus saberes, reconhecem o sentido público da educação, de que a educação não deve ser gerida pela iniciativa privada, não deve ser uma frente de valorização e de lucro, mas a educação é aquilo que nos garante o sentido público da humanização, daquilo que nos faz homens e mulheres no mundo. Reconhece o lugar, a escola como esse lugar de se fazer gente, e reconhece que o currículo nunca pode ser uma invasão cultural, porque ele é sempre resultado de tantos outros reconhecimentos. Por isso, eu gosto muito dessa imagem que uma aluna tirou de um colégio, o MF Sócrates brasileiro, que se autodenomina como um quilombo cultural, né, na periferia de São Paulo, e eu acho que essa imagem é bem reveladora de que a escola precisa, e ela é, na verdade, esse lugar pelo qual nós lemos a sociedade, pelo qual nós dialogamos com a sociedade. E a escola precisa ser conhecida como esse espaço onde também se produz um outro projeto de sociedade. A escola não é apenas o reflexo da sociedade, a sociedade não é apenas o reflexo da escola, mas a escola é um dos lugares hoje privilegiados mais importantes para a gente pensar outros projetos de sociedade, outros projetos de constituição. Acho que muitos de vocês aqui nunca ficaram tanto tempo longe de uma escola pública. Nunca ficaram tanto tempo longe de uma sala de aula. Esse tempo da espera, como diria Paulo Freire, essa saudade da sala de aula, essa dor de não estar ali com os nossos, com aqueles meninos e meninas que tanto fazem sentido, os nossos colegas, é uma demonstração de quanto esse espaço ainda importa, de quanto ele guarda, o quanto ele é uma espacialidade viva nos nossos corpos. Por isso que eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, nesse momento histórico, é nos perguntar o que nós vamos fazer quando os portões se abrirem novamente. Quando as escolas públicas abrirem seus portões, quando esses meninos e meninas com seus corpos retomarem esses espaços-tempos com as suas perguntas, com as suas indagações, a grande questão é, nós vamos continuar a apresentar para eles essa BNCC, essa invasão cultural que interdita o discurso, que está numa lógica privatista, ou nós vamos ousar a construção de um outro projeto de escola, de um outro mundo, de uma outra perspectiva que os ajude a olhar para essa grande janela que a escola produz em relação à sociedade. Que sociedade nós queremos construir? Uma sociedade que naturaliza que 180 mil pessoas morram, uma sociedade que naturaliza o genocídio, uma sociedade que naturaliza o racismo, uma sociedade que efetivamente compreende que o racismo, o genocídio fazem parte de um projeto estrutural e que só na construção de um outro projeto de sociedade a gente consegue efetivamente superar esses processos. Por isso, termino voltando a Paulo Freire, né? É fundamental que a gente entenda. Paulo Freire tem duas ideias que, para mim, são importantes. Uma ideia que está no livro Política e Educação, que ele vai dizer: me incomoda muito mais o autoritarismo da esquerda do que o autoritarismo da direita.
Porque o autoritarismo da direita é aquele que acredita que o povo é perigoso porque é capaz de pensar por si mesmo. E, portanto, o autoritarismo de direita produz mecanismos de controle do povo. Eu dou o exemplo como escola sem partido. O autoritarismo de esquerda é aquele que pensa que o povo nada sabe e que cabe à esquerda iluminada levar as verdades para o povo e, portanto, fazer um processo de extensão. Para o Paulo Freire, é esse autoritarismo que mais incomoda. E é esse autoritarismo desta esquerda acadêmica, muitas vezes presente na BNCC, que deveria nos incomodar. Que acha que tem arrogância, se coloca no lugar arrogante de levar uma visão de mundo única para tudo, para todas as escolas, professores e assim por diante. Por isso, é fundamental a gente não esquecer o fundamento ontológico da obra freiriana. O fundamento ontológico da obra freiriana pressupõe a dialogia entre sujeitos, ou seja, o diálogo só é possível quando feito entre sujeitos, nunca entre sujeito e objeto. E essa ontologia do inacabamento pressupõe que todos os homens e mulheres não são, eles estão, e quem vai definir o que deve ser o futuro desses homens e mulheres devem ser eles próprios. Ninguém deve falar por ninguém, ninguém deve dizer o que o outro deve ser. É a partir do ato de comunicação, de construir um mundo comum, que é possível construir essas outras possibilidades de escola, de currículo, essas outras possibilidades de mundo. E por isso que eu termino com essa ideia do Paulo Freire dizendo: um sonho de um mundo melhor nasce das entranhas do seu contrário. Que a gente possa produzir uma escola pública de qualidade socialmente referenciada para os meninos e meninas, que seja um espaço de comunicação e não de invasão cultural, dessas entranhas da BNCC que não nos serve e não nos deveria e servir para aqueles que pensam efetivamente num projeto emancipador de educação. É isso, estão os meus contatos aqui, e agora a gente pode conversar um pouquinho das dúvidas que vocês têm. Oi. Vamos abrir minha câmera. Oi. Então, muito obrigado aí, professor Eduardo, pelas reflexões, né, bastante provocadoras. A gente tem aqui já alguns comentários e perguntas. Eu fiquei entre o chat do YouTube, o link do formulário, e aí eu tenho depois, vou também formular aqui algumas questões, alguns comentários, mas de imediato eu já passo aqui alguns comentários e perguntas mesmo, né? Tivemos Paulo Roberto, da Universidade do Sudoeste, que fez um comentário, na verdade. O Brasil é um país com muita desigualdade, e ele se refere à queda do IDH do Brasil, né? Mas temos aqui uma pergunta, vou falar mais devagar, viu, Eduardo? Então, para você registrar aí. Anderson Carvalho, da Federal do Rio de Janeiro. Salvo engano, está nessa ordem a pergunta, deixa eu ver. Sim. Como você vê a relação dos conteúdos que são propostos na BNCC de Geografia e a realidade do ensino de Geografia nesse tempo do ensino remoto? Repetindo, como você vê a relação dos conteúdos que são propostos na BNCC de Geografia e a realidade do ensino de Geografia nesse tempo remoto? O José Benedito foi no chat, ele não identificou de onde é. Faz uma outra pergunta. A tentativa do Congresso em transferir recursos do Fundeb para a iniciativa privada poderia ser um exemplo da sua fala, professor? A tentativa do Congresso em transferir recursos do Fundeb para a iniciativa privada poderia exemplificar a sua fala? O Lucas Bispo de Oliveira Santos fez a seguinte questão. Há um esvaziamento teórico conceitual na formação do professor de Geografia. Qual projeto de formação, então, colocará este professor no lugar de sentir e ser um agente transformador? Repetindo a pergunta de Lucas, há um esvaziamento teórico e conceitual na formação do professor de Geografia. Qual projeto de formação colocará esse professor no lugar de se sentir e ser um agente transformador? Houve vários comentários também, né, dizendo da sua fala, incrível, grande discurso, um ex-aluno seu, que nasceu aí em Sapopemba e que mora agora em Salvador, Tom Cabelo, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, está aqui falando bastante de você, de como foi lá a experiência como seu estudante. Tá? Mas de questões, inicialmente, temos essa aí, e continuam abertas, gente. Vai lá, Eduardo, depois eu Tá bom. queria também falar.
Então, primeiro, agradecer muito as perguntas, agradecer o Tom é uma pessoa incrível, a gente começou juntos os projetos lá do cursinho Vana, Cultural Sapopemba, e hoje ele virou um grande produtor cultural, né? Tem um canal de entrevistas no Facebook, vale a pena, toda terça-feira ele tem lá as entrevistas, eu acho que é muito interessante também conhecer. E acho que vale a pena a gente pensar nas perguntas que vou começar aqui com a do Anderson. Ficou bem evidente, né, Anderson, o quanto a gente, na questão da pandemia, ficou bastante evidente o quanto a gente tem uma dificuldade tremenda ainda de garantir o mínimo necessário para que os estudantes possam se apropriar efetivamente daquilo que a escola oferece. É muito interessante que o nosso nível de desigualdade territorial é tão grande que o fechamento das escolas em muitas cidades, em muitos municípios, significou que os estudantes perderam a principal refeição do dia. Vocês conseguem imaginar que isso não deveria fazer sentido em lugar nenhum, ou seja, a gente não deveria dizer, olha, os estudantes precisam da escola para comer, mas esta é a grande questão que marca o nosso projeto de país, é um projeto profundo de desigualdade. E aí, quando a gente olha para a BNCC, eu não consigo enxergar esse sujeito lá. A sensação que se tem da BNCC é que se parte do pressuposto de que todos os meninos e meninas têm as mesmas condições de aprendizagem. O próprio comercial, não sei se vocês lembram de um comercial da BNCC que mostrava dois meninos acordando no mesmo horário, em partes diferentes do país, aí pegavam um ônibus, primeiro tomavam um café, pegavam um ônibus, chegavam na escola e falavam, hoje a aula é sobre cidadania. Aquilo traz uma ideia de um abstracionismo espacial, como se o espaço fosse só pano de fundo. A gente sabe que você tem casos gravíssimos, por exemplo, de estudantes que sofrem violências dentro ao caminho da escola. O caso do Rio de Janeiro, onde você tem em algumas escolas mais de 120 dias perdidos por causa do tiroteio. E o que eu quero chamar a atenção é que como a gente pode construir uma visão geográfica sobre a realidade se o próprio olhar sobre o documento nega uma geografia desse documento. É como se a geografia da BNCC negasse a geografia da escola pública. Então, eu partiria do pressuposto, né, de que essa realidade do ensino nos deveria fazer, quando voltássemos para o presencial, discutir quais são os conteúdos de geografia centrais para ler essas desigualdades socioespaciais, para compreender por que a pandemia produziu esse efeito tão gritante no Brasil, quais são os elementos de conteúdo dos elementos naturais, dos elementos sociais, que nos permitiriam compreender de maneira mais complexa essa realidade. E isso não está na BNCC. Como professores e professoras, precisamos construir este processo em diálogo com a própria realidade. Eu digo que o primeiro grande movimento que talvez como professor nós precisamos fazer é nos tornarmos leitores da geografia da escola. Ou seja, quando eu chego numa escola, eu chego num lugar específico. E aí eu vou tentando compreender como se produziu aquela localidade, como se dá essa dimensão, quais são os elementos do entorno daquela escola que podem ser colocados em mobilização para aprender e ensinar geografia. Quais são os elementos que podem ser considerados para entender como os próprios alunos já trazem geografias para a escola. Eles já têm leituras geográficas do mundo. Então, isso deve ser a parte para que depois você possa ir construindo esta relação com os conceitos sistematizados, com as ideias, com as linguagens da geografia, fazendo uso de alguns recursos. Mas isso é fundamental para que o professor seja esse leitor. Então, eu acho que essa relação dos conteúdos, ela é de propósito desvinculada, porque a ideia da BNCC não é que um aluno seja leitor da sua condição espacial, mas é que ele seja, efetivamente, um reprodutor de discursos alheios e alguém que vai fazer, efetivamente, vai fazer, efetivamente, os testes padronizados que vão ser os elementos que vão medir o conhecimento dele. Né? Então, esse é o ponto fundamental. Em relação ao José Benedito, claro, José, é central essa questão, né? A gente vê esse interesse dos grandes grupos privados de avançarem sobre o Fundeb, né? Isso está presente, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que vem pela frente agora é a questão vinculada aos vouchers educacionais, que podem ser um elemento importante, que já tem vários municípios e estados defendendo isso, né? Que o dinheiro
público seja passado para a iniciativa privada, inclusive passado individualmente para as famílias decidirem onde matricular os filhos nas escolas privadas, mas eu acho que isso não vai ter escala. O que vai ter escala, efetivamente, é a entrega, por exemplo, de recursos públicos para a gestão privada das escolas, né? As escolas continuarão sobre administração pública, mas como acontece no sistema de saúde, você tem as UBS, por diante, que são administradas por organizações da sociedade civil, as chamadas OS, que estão vinculados, em alguns casos, a grupos empresariais também, e que vão atuando no processo de gestão empresarial dessas UBSs. Então, eu acredito que isso que a gente vai ver, e o que acontece no Fundeb, no que foi votado no Fundeb, ainda bem que teve um recuo do Senado, vamos ver se na Câmara esse recurso se mantém, acho que isso é importante. Agora, em relação ao Lucas, é importante pensar, né, Lucas, esse esvaziamento teórico-conceitual é proposital também, aí eu vou dizer por quê. Porque, no limite, Lucas, tem uma pergunta que é: qual é a concepção de professor que os autores da BNCC têm? É o professor como intelectual orgânico, por exemplo, na perspectiva gramsciana, ou na própria perspectiva do Paulo Freire, ou é o professor como um técnico prescritivo? Ou como aquele que executa planejamento de outro? Para mim, está evidente que é essa a segunda opção. Então, se eu tomo o professor como um técnico que executa planejamento de outro, a formação dele pode ser uma formação técnica. Pode ter uma formação no qual ele vai aprender a lidar com as apostilas, ele vai aprender a aplicar o livro didático, ele vai aprender a fazer aquilo que está pré-definido. Essa é a perspectiva, né? Agora, se eu tomo o professor como intelectual, que precisa fazer uma relação teórico-prática cotidiana, que precisa fazer uma reflexão precisa construir uma reflexão conceitual densa para pensar a sua própria prática, eu vou ter outros processos formativos. Eu vou dar um exemplo. Para mim, um dos grandes projetos políticos de formação de professores é o PIBID. Ou seja, o PIBID avança no sentido de reconhecer que a formação de professor precisa se dar em contexto e precisa reconhecer os saberes dos professores que atuam nas escolas. Não é à toa que, nos projetos PIBID que eu coordeno, é central o papel dos professores da escola básica como coformadores, ou seja, como sujeitos que pensam a sua própria prática e que, mais do que isso, que compreendem que são também formadores de professores. Agora, nós precisaríamos ter radicalizado o PIBID. O PIBID não deveria ser só uma bolsa no qual o professor que já está sobrecarregado precisa ainda atender os estudantes da universidade. Ele deveria estar incluído na carreira. Ou seja, os professores da escola básica deveriam ser reconhecidos como formadores de professores e, portanto, ter tempo, ter condições salariais e condições de carreira para formar esses professores. Então, todos os professores poderiam ter um momento na carreira no qual tivessem dedicação exclusiva e uma parte do seu tempo na escola pudesse ser para a formação desses novos professores. Eu penso que isso ajudaria a avançar na articulação entre os saberes teórico-conceituais e os saberes práticos profissionais, mostrando que eles não são dicotômicos, eles nem são separados e que isso é central na formação de professores também. Mas o que a gente tem visto com a BNCC? O contrário disso. A ideia de professor como técnico, a ideia de uma formação esvaziada de conteúdo teórico-conceitual, longe da escola, de uma formação que não leva em consideração a complexidade do território escolar, e por isso que a gente precisa também disputar essas questões da formação de professores. Está desligado, Augusto, seu microfone. Oi. Então, temos mais alguns comentários e perguntas aqui. A gente ainda tem um tempo bom aí para o diálogo. Temos, parece, colegas aqui da área, um perfil direto da história, acho que é alguém da história, a gente que divulgou também, com colegas do curso de história, né? Elogiando sua fala. Enfim, agora temos aqui algumas questões a mais. Viviane Souza fala o seguinte: que bom ouvi-lo, professor. Estou fora da escola pública, mas ainda dentro da escola e como uma professora, preciso escutar ideias que fujam daquelas às quais eu tenho que seguir diariamente. Se o professor puder indicar referências dessas novas visões de currículo, gostaria de estudar sobre. O Edilário
diz o seguinte: como romper na prática o produtivismo acadêmico e a indiferença acadêmica para com as escolas? Como romper na prática o produtivismo acadêmico e indiferença acadêmica para com as escolas? A pergunta de Edilário. Cledneia Santos é professora da Educação Básica e conselheira de Educação em Jabaquara, aqui na Bahia. Como fugir à imersão das empresas privadas na BNCC quando o próprio Estado alia-se às iniciativas privadas para a elaboração das diretrizes curriculares nos municípios? Repetindo a pergunta de Cledneia, como fugir à imersão das empresas privadas na BNCC quando o próprio Estado alia-se às iniciativas privadas para a elaboração das diretrizes curriculares nos municípios? Eu não sei se você está acompanhando, Giroto, assim, especificamente em cada estado. Aqui na Bahia houve tensões muito grandes entre as universidades estaduais, a Universidade Federal e a Secretaria. Na verdade, um grupo da Universidade Federal acabou aceitando trabalhar nas diretrizes, mas houve problemas internos também e problemas no diálogo com a Secretaria. Então, formalmente, nenhuma universidade pública está nesse processo. Agora, tem os especialistas, que são de universidade pública, que estão, mas é a Fundação Lehman, salvo engano, se os colegas da educação básica em algumas das regiões tiverem outra, mas eu sei que basicamente é a Fundação Lehman que está coordenando o processo dos documentos referenciais dos municípios. Ok? Então, e a professora Fátima Gregório faz um comentário, mas que o professor de geografia nem sempre está preparado para exercer as práticas libertadoras de Freire, talvez um reflexo de sua formação. E José Benedito, que já fez uma pergunta, ele é de Altamira, no Pará. Ele faz uma pergunta aqui, que tem a ver com uma fala, sou não com a BNCC, mas eu vou falar de qualquer modo, se você quiser comentar. A reeleição do atual prefeito de São Paulo, na sua opinião, foi medo do autoritarismo de esquerda? Mas é isso, vamos lá. De novo, várias questões, né? Eu acho que, sobre as novas visões de currículo, principalmente na geografia, eu gostaria muito de indicar e de pensar aquilo que tem se feito desde das disputas dos movimentos negros, né, no Brasil. Acho que os trabalhos do professor Alex Hatt, do professor Renato Emerson dos Santos, da professora Nilma Lino Gomes, são trabalhos importantíssimos para pensar o que é esses currículos que, de alguma forma, descolonizam essa perspectiva de invasão cultural. Então, acho que vale muito a pena entrar por esses autores e autoras que têm uma perspectiva de compreender que os currículos precisam ser feitos dentro desta diversidade da compreensão da realidade e dentro desse tensionamento também em relação aquilo que está instituído, né? Instituído desde uma visão, aquilo que alguns autores vão chamar de uma ontologia atribuída, né? Então, esses sujeitos que invadem culturalmente e que se colocam no direito de dizer o que a geografia deve ser, eles atribuem ao outro o seu lugar. E aí esses grupos têm produzido materiais muito interessantes. Então, acho que isso é uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção e compreender, né, também os movimentos que são feitos, que não estão muitas vezes sistematizados e que são feitos a partir de redes de escolas, né? Então, a gente tem trabalhado muito em São Paulo no mapeamento dessas redes de escolas, né? Dessas alternativas que eles têm produzido. Seria muito interessante compreender, né, tentar verificar nos seus territórios, né, no seu município, no seu estado, se existem essas redes também que estão produzindo os currículos alternativos. Acho que isso é muito importante também para pensar um pouco essa sistematização. Eu sempre coloco que é fundamental olhar para o chão da escola, olhar para o território da escola enquanto o lugar onde se produz esses conhecimentos também, tá? Em relação ao produtivismo acadêmico com as escolas, acho que é importante dizer, né, como é uma opção política romper com o produtivismo acadêmico, né? O produtivismo acadêmico, ele nos levou para uma compreensão hoje que nós ficamos tão fragmentados que não conseguimos construir uma unidade para defender, por exemplo, a geografia na escola, ou defender que eu falo geografia na escola, a geografia como uma disciplina na escola. É muito interessante, pessoal, porque a gente fala tanto de geografia escolar, que um dos resultados da BNCC, do ensino médio, foi a retirada da geografia como disciplina escolar. Isso que parece uma contradição em si,
é o resultado desta nossa lógica. A gente foi cedendo, e muito interessante. Sabe quando a geografia na escola brasileira foi retirada 2 vezes do ensino médio? Uma em 1971, durante a ditadura militar, e outra em 2017, durante o governo Temer, com a reforma do ensino médio. Vocês conseguem perceber a similaridade desse processo? A grande questão é que ela foi legitimada pela academia, claro, que eu estou chamando, por alguns pesquisadores da geografia escolar que dizem, não tem um impacto, não tem a geografia, porque a geografia está lá como conteúdo. O que eu quero dizer é que a gente ainda não entendeu qual é o impacto de você não ter um professor de geografia no ensino médio. Porque os meninos e meninas escolhem fazer geografia no ensino superior, não porque encontram com geógrafos do IBGE pela rua, dizendo, olha, eu faço geografia, essa é uma ciência muito importante. Fazem geografia porque tiveram professores e professores de geografia no ensino médio, que apresentaram como a geografia ajuda a entender o mundo. Agora, sem a presença do professor de geografia, com esta figura, que é esse professor de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, qual o impacto que isso vai ter sobre a procura dos cursos de geografia, que já não é uma grande procura? Sem a quantidade, com a diminuição do número de professores de geografia necessário, qual vai ser a procura dos professores para os cursos de geografia também? Então, a gente está criando um ciclo vicioso que pode resultar numa diminuição radical da presença da geografia como uma disciplina escolar na escola e como uma disciplina na universidade. Então, esse é um ponto importante. Então, assim, eu não teria uma resposta sobre como eu só teria para dizer que desconfiem quando se fala demais de geografia escolar, porque se fala pouco de escola, tá? E toda vez que o texto disser os professores devem fazer isso, a escola deve fazer aquilo, desconfiem porque ela está na perspectiva da invasão cultural, tá? Então, é importante a gente olhar, se a gente quer, de fato, entender que geografia é feita na escola, vamos para a escola. Vamos popular, vamos sentir o que a escola faz, vamos dialogar com os professores, com os alunos. Nós tivemos uma grande ocupação de escola em 2015, 2016, inclusive na Bahia. Muitos professores, pesquisadores da geografia escolar podiam ter posto o pé lá para ver o que acontece nas escolas. Tá? Acho que isso é um elemento importante. Não dá para a gente falar da escola, falar dos professores, desta relação de invasão cultural. Né? Como fazer a imersão? E aí é isso, né? Essa pergunta da Edneia é central, né, galera? E isso nós estamos falando no governo da Bahia, que é um governo de centro-esquerda. Ou seja, nós estamos... A experiência nos mostra que quem trouxe esses grupos empresariais para dentro dos governos foram os governos de centro-esquerda, que convidaram esses grupos nesta tentativa chamada de conciliação de classes, que produziu, que demonstrou que não há possibilidade de conciliação de classe, porque mesmo que os mais pobres tenham alguns avanços em determinados momentos, esses avanços caem por terra em tão pouco tempo, né? O que a gente está vendo agora, a gente fica assustado a quantos direitos nós estamos perdendo, porque esses direitos foram construídos numa base muito frágil, porque foram baseados não em mudanças estruturais da sociedade. Nós não fizemos uma reforma agrária ampla, nós trouxemos a ideia da distribuição de recurso na forma de dinheiro, né? Nós podíamos ter feito uma reforma agrária, ter distribuído a propriedade, nós poderíamos ter feito a distribuição do direito à educação de fato, com escolas públicas bem constituídas, professores bem pagos, e a gente foi trabalhando na lógica das conciliações. Então, para mim, é mais um exemplo dessa tentativa de conciliação e que vai levar um momento no qual a Fundação Lema vai entender que não precisa mais dos estados para fazer, porque ela pode fazer independentemente deles. E aí, portanto, esse tiro no pé que esses grupos, não, na verdade, entendem, acho que, e porque participam disso tudo, mas é preciso não ter medo, é preciso denunciar. Nesse caso aqui é importante, não é preciso ter o professor, a professora não pode ter nenhum tipo de bandeira partidária, porque é preciso fazer a crítica, inclusive, aos partidos que nós defendemos. É preciso fazer a crítica às posições políticas que nós defendemos quando elas, efetivamente, constroem movimentos que vão na direção contrária do direito à educação como socialmente referenciada. Acho que o caso da Bahia é um exemplo claro, mas a gente poderia pegar os casos todos de que, inclusive, a BNCC surgiu durante o governo Dilma, baseado nesses acordos que o governo constituiu com estes grupos empresariais para a construção da BNCC. E aí o autoritarismo de esquerda, só para não perder, eu acho que, não sei se
o que produziu a reeleição do atual prefeito de São Paulo foram múltiplos fatores. Não vou entrar aqui numa análise, tomo muito cuidado para não construir análises simplistas de fatores que são complexos, né? Mas uma das possibilidades é que a gente teve um esvaziamento do trabalho de base e da atuação da esquerda nas periferias. E aí, o que aconteceu foi que as periferias, principalmente em São Paulo, passaram a ser cada vez mais ocupadas por grupos políticos de direita, seja pelas religiões neopentecostais, seja pelos grupos vinculados ao narcotráfico, seja por uma série de variáveis que a gente precisa entender. E hoje é cada vez mais difícil que a esquerda consiga voltar a uma atuação na periferia, e aí, para isso, precisa romper com aquilo que o Paulo Freire chama de autoritarismo de esquerda, ou seja, não é a esquerda que se forma na universidade, essa chamada esquerda privilegiada, que vai levar a verdade para a periferia. É preciso comunicar, ou seja, construir junto a comunicação. Primeiro, entender que a periferia também tem uma visão de mundo, os sujeitos periféricos têm uma compreensão de mundo, e como essa compreensão de mundo, de alguma forma, foi capturada pela direita, e quais são os processos que precisam levar a transformação disso. Isso passa por autocrítica, isso passa por entendimento, mas isso passa por muita comunicação. E isso pressupõe um tempo longo, né? O tempo da política nem sempre é o tempo rápido das eleições. Talvez a gente ainda tenha, em 2022, resultados eleitorais muito ruins diante daquilo que a gente espera, né? Talvez o primeiro grande movimento é talvez a gente sair das nossas bolhas do Facebook para entender que aquilo que acontece no Facebook nem sempre é aquilo que acontece nos territórios espalhados por tantos lugares. Ok, vamos lá. A gente tem aqui saudar colegas aqui do Instituto Federal de Alagoas, vários colegas nossos do nosso colegiado, eu não vou citar o nome, porque eu posso esquecer. Chegando aqui mais questões, vamos ver. Bom, antes de olhar aqui o formulário, aqui no YouTube já apareceram mais questões, professor. O professor Edivaldo, que ele já perguntou, é porque ele botou os dois nomes juntos dele, ele botou Edilário lá, agora ele já botou nosso colega de Jacobina, da área de estágio também, o professor Edivaldo Hilário, ele já fez uma pergunta aí, mas faz outra, quais as consequências dessa BNCC para o futuro da geografia, particularmente das licenciaturas? Que aí você já apontou um pouco a BNC de formação, né, mas eu acho que ele quer que você fale um pouco mais. A Cleia Nascimento, gostaria que você falasse sobre essa BNCC e o ensino de geografia na modalidade educação de jovens e adultos, no contexto da invasão cultural. E Oriel Soares fala, se a BNCC pode ser uma estratégia política educacional para a alienação das massas. Então, repetindo aí, Edivaldo, quais as consequências da BNCC para o futuro da geografia e das licenciaturas em particular? Cléa pergunta, queria que você falasse um pouco sobre a BNCC e a educação de jovens e adultos dentro dessa ideia da invasão cultural. E Oriel pergunta se a BNCC pode ser uma estratégia para a alienação, de política educacional para a alienação das massas. Falar enquanto eu olhar o formulário aqui, para depois. Pode falar aí. Então, Edivaldo, eu acho que está bem evidente o futuro que a BNCC traz no seu processo de implementação. Então, assim que ela foi publicada, eu lembro de uma entrevista dada pela Maria Helena Guimarães de Castro, que foi a secretária estadual de Educação de São Paulo, mas estava como secretária executiva do MEC no momento de constituição da BNCC também. Ela dizia, olha, não, isso aqui não acabou, a BNCC é só o primeiro passo. Isso vai implicar numa mudança radical da formação de professores, e isso vai implicar num processo também de avaliação dos resultados dela. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma mudança na legislação de formação de professores com a BNC Formação, publicada em 2019, e que atrela diretamente os cursos de licenciatura aos conteúdos da BNCC. Isso é de um retrocesso muito grande, porque, primeiro, fere a autonomia universitária, então os cursos terão, independentemente de onde o curso está no Brasil, vai ter o mesmo formato, vai ter os mesmos conteúdos, vai ter a mesma lógica organizativa. Então, um curso na Bahia que tem um sentido é muito diferente do curso de São Paulo, que deveria ser muito diferente do curso de Altamira, no Pará. No entanto, a ideia é que você tenha um curso único, porque a perspectiva é de
constituir um currículo unificado na mesma perspectiva da BNCC. Por quê? Qual a ideia de formação de professores que eles têm? A ideia de que a formação de professores é aquela que vai garantir ao professor da escola se apropriar da BNCC. Então, ele vai ser um executor de BNCC. Então, essa é uma primeira dimensão. Agora, se os cursos não conseguirem fazer isso, vai vir um outro elemento que está sendo produzido e que vai ser edificado até 2021, que é um sistema de avaliação que também vai avaliar se os cursos se adequaram à BNCC e isso vai ter um efeito sobre a avaliação lá na escola básica. Então, a ideia é criar esses dois dispositivos. Um que muda radicalmente a formação de professores, que esvazia, a gente pode voltar à questão do Lucas, né? Esvazia teórico-conceitualmente essa formação, e o outro que é aquele que vai criar um mecanismo de avaliação e provavelmente, como acontece já em São Paulo, mas em outros lugares também, atrelar a avaliação ao controle dos professores, se eles devem ou não ficar na carreira, se eles devem ou não ter aumento salarial. Eu lembro que aquele documento do Banco Mundial que eu citei, ele propõe exatamente isso, que os professores não deveriam ter estabilidade nas carreiras e que as estabilidades deveriam estar vinculadas a avaliações que eles fizessem anualmente atrelado ao currículo. Então, essa é uma ideia também de um currículo que tem como função controle daquilo que o professor faz. Percebe que, nesse sentido, Jefferson, a gente volta na situação semelhante aos acordos Merkel-Zaid, né? Que é uma tentativa de controle diretamente do professor e com uma implicação no trabalho docente. Então, isso é uma coisa que nos chama a atenção. Em relação à EJA, eu perguntaria qual EJA, né? Porque a BNCC silencia sobre a educação de jovens e adultos. Ela pouco trata dessa temática, e é importante dizer, né? Há um projeto de jogar quase toda a educação de jovens e adultos para o online, né? Então, você teve a legislação que foi publicada, permitindo que quase 100% da educação de jovens e adultos ocorresse no online, e a gente tem mapeado aqui em São Paulo um fenômeno que tem ocorrido, valeria a pena olhar também como isso ocorre na Bahia, que é um aumento exponencial do número de estudantes que abandonam as escolas por conta do fechamento do noturno, fechamento de turmas, e vão tentar a certificação do EJA pelo ICEJA. Nós saímos, por exemplo, de São Paulo de cerca de 50 mil inscritos em 2014 para 400 mil inscritos no ICEJA em 2020 e 2019. Isso é um dado aterrorizante do que a gente pode perceber em relação à EJA, mas é projeto. O esvaziamento do EJA é um projeto também que a BNCC está consolidando. E, por fim, né, claro, quando a gente pensa nessa questão da alienação das massas, é isso que nós estamos verificando. Claro, o conceito de alienação é um conceito complexo. A gente precisaria aqui ter uma live, não uma live, mas um curso de alguns dias para a gente discutir esse conceito de alienação. Mas o que significa, efetivamente, é fazer com que esse documento se consolide no chão da escola, fazendo com que os professores e professoras pouco reflitam sobre o cotidiano da escola, e mais passem a ser executores. E eu estou falando isso, pessoal, de experiência própria, conhecendo o que foi a experiência do currículo padronizado de São Paulo. O currículo padronizado de São Paulo veio com o mesmo discurso da BNCC, não, de que isso vai garantir o professor. Os professores, basicamente, se tornaram aplicadores de currículo. A aula dos professores que assumiam isso virou uma aula burocrática. Não é à toa que os alunos fazem um fenômeno, esse ano não vão fazer, mas é um fenômeno bastante importante, uma ação que é todo final de ano letivo, eles rasgam todas as apostilas do Estado de São Paulo na frente da escola. Então, é quase uma expiação. E isso diz muito o que significa essas apostilas para os estudantes. Esse material serve para as empresas que rodam para ganhar muito dinheiro, mas ele é um material de invasão cultural que pouco significado traz para os alunos no chão da escola. Então, por mais que há uma tentativa, eu acho que é interessante, né, de uma tentativa de produzir esse movimento de alienação, ou seja, de perda de capacidade do sujeito de refletir sobre si mesmo e sobre o mundo, os estudantes ainda têm processos de rebeldia que ali vão se consolidando como possibilidades de produção de consciência. O rasgar a apostila é uma delas, mas o ocupar escolas é outra, né? Então, acho que é interessante pensar esses movimentos também. Ok. Vamos lá, a gente tem aqui mais comentários e perguntas também. Como Jefferson falou aqui, que voltamos à situação pós-acordo MEC-USAID, né? Uma política da época lá da ditadura militar.
Um outro coloca o verdadeiro, Helder, né? Comenta, é o verdadeiro trabalhar por produtividade. Depois, quando eu tiver a oportunidade de falar, eu vou contar uma experiência ontem com uma aluna mesmo, que é professora também. Enfim, agora tem só a professora Sônia Tomazoni, nossa colega aqui da UNEB, a produtividade empobreceu a geografia e algumas questões, Giroto, aqui, ó. O Alisson, que é estudante de História aqui do nosso campus, pergunta, para além do PIBID, quais mecanismos poderiam ser aplicados para aperfeiçoar a formação de novos professores e oportunizar novas experiências para os licenciandos? Então, Alisson pergunta aí sobre outros mecanismos que poderiam ser importantes na formação de novos professores. Alice Barbosa comenta e pergunta, como moradora da periferia de São Paulo, concordo com sua análise, mas é muito difícil que nossos colegas participem dessa compreensão. Como você sugere que essa BNCC possa ser utilizada para a educação transformadora de fato no que tange a geografia? Arthur Breno, do IFAL, do Instituto Federal de Alagoas, coloca o seguinte, concordo com 99% das colocações do professor, exceto sobre o autoritarismo de esquerda, porque, contraditoriamente, é cada vez menos expressivo nesse cenário político nacional de exceção. E isso influencia sobremaneira a atuação dos educadores geógrafos, que se bandeiam velozmente para uma participação técnica no domínio educacional. Quer que repita alguma ou deu para pegar aí? Eu devo pegar. Pronto. Sobre a questão de quais outros processos, para além do PIBID, é interessante pensar, né, que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é a concepção, a concepção de formação de professores que nós defendemos, né? Eu fico pensando que a formação de professores, ela não pode vir desconectada de outras duas coisas, condições de trabalho e carreira. Qualquer mecanismo que dissocie isso, eu vou dar um exemplo. Eu sou orientador do PIBID há muito tempo. E o que eu mais vi no PIBID eram meninos e meninas se formando como professor de geografia, com o pé na sala de aula, com uma capacidade teórica conceitual muito elevada, com uma condição de reflexão muito importante, com uma construção política e profissional da carreira. No entanto, muitos desses, ao se formarem, não conseguiam atuar porque o Estado não abria concurso. E aí eu pego o exemplo de uma aluna minha, Maísa, que ficou um tempo todo fabulosa, fez um trabalho fantástico, aí ela se formou, não abriu concurso, e ela, como é uma aluna da classe trabalhadora, teve que voltar para trabalhar nas casas pernambucanas, porque quando acabou a bolsa do PIBID, ela não tinha como se manter. Então, percebe, quando a gente faz uma política de formação desconectada de uma política de carreira e de uma política de salário, a gente produz um processo que é um processo o que eu quero chamar a atenção é que o discurso de que o problema está na formação é um discurso estrategicamente construído. Porque onde esses grupos empresariais querem atuar? Na formação. Então, eles precisam dizer que o problema é de formação. O problema está na formação de professores, porque eles têm a solução para a formação de professores. E a solução deles é vender os pacotes padronizados de formação de professores. Eu não diria que o problema está na formação de professores. Para a gente alterar radicalmente o quadro de formação de professores, a gente precisa, primeiro, alterar a condição de trabalho docente, a condição salarial. A própria OCDE traz os dados que quem é que quer ser professor no Brasil? 1/3 mais pobre da população. Quem quer ser professor na Finlândia? 1/3 mais rico. Aí a pergunta é, o que faz essa diferença de procura da profissão docente na Finlândia e no Brasil? É uma questão de que na Finlândia, o início salarial de um professor está no top das profissões. Enquanto no Brasil, o início salarial na carreira de um professor está na base das profissões. Não é à toa que a gente demorou um tempão para conseguir construir uma lei de piso. E o nosso piso hoje é muito aquém daquilo que seria necessário. Então, se a gente não criar uma carreira profissional docente atraente, ou seja, se a gente não falar para os meninos e meninas, olha, que um professor no início da carreira vai ganhar R$8.000 com dedicação numa escola só, nós não vamos atrair os meninos e meninas para serem professores. Todos nós que estamos aqui, ou poder dizer, 90% de nós que estamos aqui, somos filhos e filhas da classe trabalhadora. A maior parte de nós aqui não veio de famílias abastadas brasileiras, e estamos aqui porque decidimos fazer um voto de pobreza e atuar como professor na escola básica. Não.
Assim como a maior parte dos que escolhem ser medicina, não escolhem fazer medicina porque amam medicina, mas porque a medicina tem uma valorização social e econômica. Então, tem que tomar muito cuidado com esse discurso que o problema é deformação. Não adianta a gente ter uma formação que garanta um sujeito de qualidade para que ele chegue lá na escola e o primeiro folha salarial dele for R$2.000. Depois de 5 anos de formação quase integral, o primeiro salário dele foi R$2.000. Percebe? Nenhum médico, depois de 6 anos de formação, aceitaria que o primeiro salário dele fosse R$2.000. Nós não deveríamos aceitar isso também de um professor. Percebe? Então, nós precisamos criar mecanismos articulados. É preciso, eu chamaria essas 3 dimensões. Primeiro, é preciso criar uma carreira atraente, é preciso criar uma condição de trabalho atraente, e isto vai ter impacto sobre a formação. E aí a gente vai efetivamente entender quais são os elementos da formação que nós precisamos mudar. Mas sem a gente alterar esta ponta, que é de carreira e condição de trabalho, a gente vai ficar mexendo na formação e entregando esse professor uma condição de trabalho precarizada, uma condição de trabalho de exploração e que vai na contramão daquilo que nós acreditamos como uma docência de qualidade. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Alice, em relação à BNCC, eu fico pensando que, ou seja, ela continua em disputa. Então, ela está lá, está sendo implementada, e agora cabe aos coletivos escolares pensar estratégias de dialogar com esse documento. O que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa não legitimá-lo. E não legitimá-lo é construir as críticas necessárias, assim como nós fazemos com os livros didáticos, eles estão lá, nós utilizamos, mas nós não colocamos o livro didático como centro dos processos pedagógicos. Nós precisamos disputar a BNCC, pensar nas subversões, olhar, inclusive, discutir os silêncios desse documento, as estratégias, os interesses. Eu acho que isso tudo é fundamental, né? E aí o autoritarismo, né, eu esqueci o nome de quem trouxe, né? Mas ele é central para a gente pensar. Eu vou lembrar que o Arthur traz, esse é um conceito do Paulo Freire, né? O autoritarismo de esquerda é esta perspectiva que muitas vezes a gente constrói na universidade, constrói nos lugares, de que nós temos todas as respostas de todos os conhecimentos do mundo e, portanto, nós somos os seres, e isso até com uma boa intenção, né? À toa que a gente fala de a vanguarda da esquerda, a vanguarda, nós precisamos explicar ao povo as coisas. O Paulo Freire dizia, primeiro, antes de explicar qualquer coisa ao povo, nós precisamos entender o que o povo tem a explicar para a gente. Então, se a gente quer, de fato, construir comunicação, nós precisamos, de fato, construir essa dialogia de entender os outros como sujeitos. É nesse sentido que o autoritarismo de esquerda se coloca, é aquele autoritarismo que vai produzir um lugar no qual o centro de conhecimento é um centro dado, né? Então, portanto, eu estou aqui, como eu sou um professor, doutor, eu posso falar o que os professores da escola precisam fazer, porque eles não são professores doutores. Ou seja, o meu doutorado não significa nada além do que a produção de uma tese, ele não me coloca no lugar acima nem abaixo de ninguém, se eu parto do pressuposto da construção da dialogia, né? Eu falo que antes de ser doutor em alguma coisa, eu sou professor, e isso me define muito mais do que qualquer outro título. Então, a ideia de professor pressupõe essa perspectiva de uma compreensão dialógica da realidade. E talvez isso nos ajude a construir as comunicações que muitas vezes faltam nos processos de compreensão da realidade, de diálogo sobre a realidade. Acho que é isso. Ok. Ainda temos um tempinho aqui para as outras. Eu vou pedir permissão depois dessa rodada. Eu vou dizer a vocês, eu estou conhecendo, assim, ao vivo, o professor Eduardo agora, viu, gente? A gente convidou pelo trabalho dele, por textos que já conhecíamos, mas está tendo muita participação, eu estou realmente, de fato, preferindo, né? Eu já tenho o e-mail dele, eu posso continuar trocando ideia, mas eu gostaria também de fazer algumas considerações aqui que me inquietam. Mas temos aqui, ó, Tom, seu ex-aluno, pergunta aqui, existe um mecanismo chamado Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, onde os livros didáticos são feitos e rege a produção editorial. Como modificar essa lógica? Regras que conduzem os conteúdos que os professores devem seguir. Né? Você já comentou de algum modo, né, aquela questão da privatização das diversas linhas da privatização da BNCC, mas ele pergunta exatamente, especificamente sobre o livro didático. O Helder comenta que a geografia na educação básica deve ir para as ruas, para as aulas de campo. Precisamos mostrar para nossos alunos uma geografia viva que extrapola os livros e a BNCC. Reflexões de excelência, reflexões ótimas, muita palminha aqui, mas também ainda teve
José Benedito, lá de Altamira, professor, tem participado bastante. Agora ele traz a questão da relação entre BNCC e Enem. Né? Qual será essa relação? Seria ou será? Então, já... E Anderson, da UFRJ, que já perguntou, ele pergunta aqui qual é a sua área de pesquisa dentro da geografia, o que levou a se interessar por essa área, se você dá aula na escola básica, qual foi a experiência em sala de aula. Na apresentação, Anderson, eu já falei um pouco, mas ele pode complementar. Tem uma outra pergunta de Anderson, que é ligada à geografia e literatura. Anderson, você manda seu e-mail aí no formulário, e depois eu mando a pergunta para o Eduardo, aí se for uma área de interesse dele, ele dialoga com você. Nessa, a monografia dele na área de geografia e literatura. Tá bom? Mas a pergunta mais ligada a essa questão de hoje, eu passei aí para você, Eduardo. Então, são esses os comentários. A questão, sua área de interesse na geografia, a relação entre BNCC e Enem. O Tom traz a questão do livro didático e do Programa Nacional do Livro Didático. E acho que no YouTube tinha uma pergunta que eu me passei, não. Então, não, já Tom, copiei aqui. Tá bom, pode ir lá, Eduardo. Então, Tom, é interessante pensar, né, que nós temos o maior programa de livro didático do mundo, né? E é interessante que hoje a indústria gráfica, a indústria editorial brasileira só existe porque existe o PNLD. É o maior programa de repasse de dinheiro público para iniciativa privada. E é muito interessante que a gente não tem uma pesquisa que mostre que o PNLD ampliou o direito à educação dos estudantes. Ou seja, nós não temos uma noção de se, de fato, se a gente tivesse realocado todo o recurso utilizado no PNLD para construir uma carreira docente de qualidade, para melhorar a infraestrutura das escolas, para construir bibliotecas, para construir laboratórios de ciências, se a gente poderia ter um efeito diferente sobre o direito à educação. Eu tenho a impressão que sim, né? Eu tenho a impressão de que, porque as escolas que apresentam melhores condições são aquelas que também garantem que os estudantes se apropriem desse universo cultural e simbólico através da educação. Então, eu fico pensando que é fundamental, né? Se eu tivesse o poder político, talvez uma das primeiras políticas que eu descontinuaria no governo seria a Política Nacional do Livro Didático, no sentido de que ela interessa só a esses grupos empresariais e interessa a esses grupos que têm ganhado muito direito com esses materiais, né? E esses materiais pouco contribuem efetivamente no processo de melhoria da qualidade educacional, porque é como se elas fossem um véu que tampa a precarização da escola. Como eu disse, se aplicássemos esses recursos do PNLD em programas de carreira docente, em programas vinculados à reforma e estruturação de escola, não é à toa que a gente tem, por exemplo, um dado que hoje 3% das escolas municipais do Brasil têm laboratórios de ciência. Estão repletas de livros didáticos jogados pelos corredores, mas não há laboratório de ciência. Eu fico imaginando se é possível ensinar ciências sem experimento, sem laboratório, sem colocar a mão na massa. Então, isso é um elemento interessantíssimo para pensar o sentido do PNLD também. Em relação a... Faltou aqui a questão da BNCC para além dos mundos da escola, tudo bem. Agora, faltou só a pergunta... minha área de interesse. Então, eu comecei a trabalhar... a minha primeira experiência como professor foi em 2001, quando a gente criou os cursinhos populares no Sapopemba, né, que era a região onde eu morava, né? E aí, a partir daí foi o meu processo de... Eu brinco que eu fiz a formação na universidade junto com a formação no cursinho popular, né, que era um cursinho muito importante. E aí, outro elemento interessante é que, a partir de 2003, eu comecei a atuar como professor categoria chamado... Hoje é a categoria O, mas é o professor contratado da rede estadual. E aí, atuei na rede estadual, depois atuei em escolas particulares, atuei na rede SESI, mas meu maior tempo de atuação como professor da educação básica foi na rede municipal, no Sapopemba, na IMF Deputado Flores da Cunha, e na Prefeitura Municipal de São Caetano. Então, essa minha passagem pela escola pública, ela que me levou às pesquisas em ensino de geografia, que é hoje meu campo de pesquisa. É exatamente porque eu estava de saco cheio da universidade dizer o que eu tinha que fazer, que eu decidi pesquisar sobre a minha própria prática. Então, desde então, tanto a minha dissertação e depois, quando eu fui para a universidade, minha tese, são reflexões sobre os meus processos formativos. Então, acho que isso é importante e isso me criou uma perspectiva do qual
a relação que eu estabeleço com a escola, não é uma relação daquele que sabe para aqueles que não sabem, mas é uma relação. Os meus grandes amigos continuam e são professores da escola básica, nós continuamos a sair aos finais de semana nos bares, não nessa época de pandemia, para conversar sobre a escola. Então, é uma relação que se dá horizontalmente no cotidiano. Então, eu brinco que eu estou professor da universidade, eu estou nesse lugar, mas esse lugar não me faz mais ou menos do que qualquer outro lugar para se pensar em educação. Eu acho que nós precisamos construir essas redes horizontais que nos levem a refletir coletivamente quais são os desafios que atravessam a universidade, a escola, e como pensar isso coletivamente. Por isso que me incomoda tanto propostas curriculares como a BNCC, que desrespeitam os professores e as professoras da escola, desrespeitam aquilo que a escola faz e não reconhece a potência daqueles sujeitos que estão lá e que constroem cotidianamente a escola, né? Acho que isso é um ponto importante também. Ok. Então, Eduardo, eu gostaria de fazer um breve comentário também, que podem ser questões, né? Assim, em primeiro lugar, eu reli um texto seu, né, de 2018, salvo engano, que você intitulava, né, Entre o abstracionismo pedagógico e os territórios de luta, a base nacional comum e a defesa da escola pública. Quer dizer, essa ideia de pensar a escola como território de luta, né, eu acho bastante interessante. Eu acho que de lá para cá, você trouxe essa ideia da invasão cultural, que eu acho que tornou mais contundente ainda a crítica e a possibilidade que a gente tem de compreender melhor esse processo da BNCC. Então, assim, queria dizer que eu gostei bastante disso. E aí, você está fazendo um trabalho, e outros também, né, na área da geografia, né, que já é fazer essa crítica do próprio processo a partir de conceitos que são do nosso raciocínio geográfico, né, o conceito de território, né, porque a BNCC, né, ela trabalha com ele, mas dentro da lógica prescritiva do território do Estado, né, da norma que pretende homogeneizar, né, todo o território. Enfim, aí você traz a outra possibilidade de pensar aqui a escola também como território das lutas cotidianas. Agora, eu entendo que, como, de certa forma, ela é fato, quer dizer, ela está em debate nas escolas, os referenciais municipais aqui na Bahia estão em fase final já, né? Isso aqui é uma complementação, não, eu entendo que essa crítica que você fez é fundamental, né? Sem ela a gente não avança. Mas eu lhe pergunto se não seria interessante que a gente avançasse também na crítica, junto com os nossos colegas professores da educação básica, do formato e como a gente vai construir um discurso que a gente mostre também, que me parece que a última versão, por exemplo, da BNCC, né, ainda que a gente concorde com todas as suas críticas prévias à própria ideia, né, de um currículo prescritivo e normativo, mas a própria concepção, né, da BNCC Geografia, a última versão, me parece muito confusa, né, além de tudo, muito confusa, aligerada, porque se trocou de comissão com as viradas políticas, né? Eles falam, por exemplo, dos conceitos básicos, né, da geografia, território e espaço, e em nenhum momento definem o que é isso, o que é que eles entendem como isso, né? Coisas que você já apontou, falam alguns momentos de diferença, desigualdade, quase nada, né? Enfim. Então, agora, para esse momento, eu acho que antes da gente encerrar, eu acho que, assim, eu queria dialogar mais com você adiante sobre essas experiências que vocês estão tendo de construção de currículos alternativos, né? Eu acho um caminho bastante interessante. Mas eu acho que seria legal também você, talvez, falar para todos assim, a experiência que você está tendo desse... Porque no texto eu achei muito interessante o trabalho que você fez, acredito que seja parte do projeto do Atlas, da Rede Estadual de São Paulo. São umas imagens que você apresenta, né, da queda das escolas do Estado de São Paulo em relação aos indicadores de desenvolvimento da educação próprios do Estado de São Paulo, do IDESP. Né, que progressivamente, né, essas notas, que era o grande objetivo, e como São Paulo, eu acho que é o laboratório mais antigo dessas experiências no Brasil, em termos de Estado, aí seria é super interessante, eu acho, esse trabalho que você vem fazendo, de espacializar os resultados das políticas educacionais. Né? Então, nesse momento, o que eu gostaria era um pouco, assim, a pergunta cabe a gente fazer uma crítica também interna ao documento de geografia, independente dessa crítica, que é muito maior, a própria concepção da BNCC e ao próprio processo, como ela foi construída. Né? Então, essa é uma pergunta. E a outra, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse trabalho que você, não especificamente do Atlas, mas, se for o caso dele, mas desse trabalho que você vem fazendo de pensar a espacialidade das políticas públicas educacionais. Antes da gente, né, ir para os comentários finais, eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso.
Então, acho que é interessante, Augusto, a gente, no processo a gente está disputando a BNCC e a ideia de BNCC há algum tempo, né? Então, eu estou nesse debate, pelo menos desde 2014, com maior intensidade a partir de 2015, então, participando efetivamente da, de todo o processo. O que mais me chamou a atenção era, independentemente tanto na primeira versão como na segunda versão, que era a antidialogia do processo. No momento, eu lembro que eu estava à frente do GT de ensino da GB São Paulo. Nós publicamos materiais, encaminhamos diretamente ao MEC, pedindo um diálogo mais amplo. Nós nunca tivemos resposta alguma. Depois, à frente da própria GB Nacional, também nós não conseguimos avançar em nenhum tipo de. E aí eu fui conversando com representantes de diferentes áreas, né? E o processo foi semelhante em todos os lugares. Então, por isso que a gente, no primeiro momento, se concentrou a crítica ao próprio sentido do documento. Então, não era um documento que foi democrático, não é um documento que tinha uma perspectiva de construir um projeto educacional amplo para o país, com a ideia de reconhecer a sua pluralidade, a diversidade, mas também as desigualdades, e pensar efetivamente a equidade em termos, né? Então, isso foi demonstrando que havia uma perspectiva em torno disso. Só que, politicamente, nós fomos derrotados a partir do momento que a BNCC se consolidou no chão da escola, se consolidou como legislação. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer a leitura crítica do documento, ou seja, desta compreensão de geografia que está expressa ali, né? Que a gente pode dizer que é uma compreensão que vai na contramão da virada epistemológica da geografia brasileira da década de 70. É uma geografia, como diria o professor Milton, viúva do espaço. Novamente, é uma geografia viúva do espaço, que não pensa a geografia no interior de uma teoria social crítica, né? Então, a partir disso, a gente vai sair agora um livro organizado pela professora Dadá, da Federal da Paraíba, no qual tem um capítulo que eu discuto exatamente esses conceitos, né? Qual é esta geografia, qual é esta ideia de raciocínio geográfico que está posto? É um raciocínio geográfico que, por exemplo, se baseia na neurociência estadunidense, que tem uma ideia de um espaço como pano de fundo, o espaço não como produção social, né? E há por trás, a base disso, a tentativa de implementar no Brasil o STAT, que é um teste de medição de pensamento espacial, que é terrível do ponto de vista da compreensão. Então, é como se nós estivéssemos retrocedendo a uma geografia positivista do século XIX, é essa geografia que está expressa na BNCC, né? Então, acho que cabe, sim, Augusto, a gente construir coletivamente na universidade, nas escolas, uma leitura. Eu tenho feito muito isso nos grupos que eu coordeno, da gente olhar para esse documento e construir a crítica dele também, e aí pensar nesses dois movimentos que são movimentos próprios da obra freiriana, a denúncia e o anúncio, ou seja, é olhar para essa geografia que está lá e dizer qual é a geografia que nós vamos construir, e a alternativa é essa, né? Como a gente pode pensar, e aí eu tenho, claro, não dá para falar aqui, mas muitos e muitos exemplos para mostrar como essas geografias estão sendo construídas desde a escola, avançando para além dessa perspectiva reducionista da BNCC. Só que agora eu acho que tem um elemento que a gente não pode perder de vista, que existem processos estruturais que a gente precisa desconstruir. Ou seja, se a gente não derrubar, se a gente não revogar a BNC formação, a gente vai ter um impacto na organização dos cursos muito complicado. Se a gente não derrubar, por exemplo, a gente não conseguiu derrubar a reforma do ensino médio, e isso a gente vai pagar um preço alto sobre o impacto sobre o ensino de geografia em curto e médio prazo, sobre o esvaziamento da geografia da escola. Então, tem algumas coisas que são estruturais, que nós precisamos continuar ainda lutando. Outra coisa estrutural nós não podemos deixar que a iniciativa privada tome a gestão das escolas, porque aí acabou a autonomia docente. Ou seja, é isso que a gente consegue construir ainda no chão da escola, nós conseguimos construir porque nós somos funcionários públicos com autonomia de cátedra. Quando a gente passar por um tipo de contrato, que é contrato por meio da gestão privada, não temos mais autonomia de cátedra, a gente vai ter que cumprir meta e resultado e assim por diante. Então, isso é muito importante a gente ter clareza de quais são as disputas que se colocam nesse contexto também. E por isso que a gente tem feito esse trabalho de mapeamento das políticas educacionais, porque uma das coisas que a gente tem discutido, né, Augusto, qual é a geografia das políticas educacionais, né? Qual é a geografia que essas políticas produzem? Então, a gente tem visto, por exemplo, que essas mudanças curriculares não produzem o resultado.
Então, porque para produzir o resultado que eles querem, eles precisam ter mudanças estruturais da escola, eles precisam garantir equidade, precisam garantir melhores condições de salário, precisam diminuir as desigualdades entre os estudantes, e isso eles não fazem. Então, como eles têm feito para produzir os resultados em São Paulo? Eles têm efetivamente retirado das escolas os estudantes pobres. Então, eles têm feito uma geografia das escolas, de localizar as escolas em áreas mais nobres da cidade, de fechar as turmas noturnas, de criar determinadas condições de oferecimento e jogar os estudantes pobres para o EAD, para o Enseja e assim por diante. E aí, São Paulo tem melhorado os índices à custa da desigualdade educacional. Por isso que a gente tem chamado essa política educacional paulista de necropolítica. Porque quando você fecha a escola de noite, quando você expulsa o aluno mais pobre da escola, você está efetivamente mudando esse aluno da estatística educacional para a estatística da segurança pública. E isto é uma política de morte, isso é uma política que vai produzir nos corpos matáveis. E isso é uma coisa que a gente precisa ter também bastante noção do entendimento, né? Por isso que a gente tem trabalhado nessas duas perspectivas. Entender que também as políticas educacionais neoliberais constroem uma lógica espacial. E essa lógica espacial é estratégica. E é por isso, né? Voltamos ao velho Lacoste. Exatamente porque a lógica espacial é estratégica, que eu preciso esvaziar a escola de geografia. Preciso construir na geografia, uma geografia na escola pela BNCC, que é uma geografia sem esta perspectiva geopolítica que a gente tem tratado também. Acho que é isso. Ok, Eduardo, obrigado. Eu queria só compartilhar rapidamente, antes de terminar com vocês, quer dizer, duas experiências que eu acho que estão na linha do que a gente comentou hoje, quer dizer, essa questão da escola como um território de luta. É engraçado, quando eu coordenei um grupo do PIBID, tem uma ex-pibidiana minha aí falando no chat, Laísa, Milena, aí um abraço, a gente era parte do programa, né, escolher escolas que tivessem, né, o IDEB baixo. Aí a gente foi para uma escola do próprio município de Santo Antônio de Jesus, que era uma escola que tinha quase acabado, ela chegou a ficar com menos de 60 alunos por causa de situações de tráfico, né, no bairro, no entorno onde a escola funcionava. E uma diretora que havia sido conselheira tutelar e também, né, já era professora, já trabalhou em movimentos comunitários, ela assumiu a direção da escola, começou um trabalho de formiguinha. Quando a gente chegou lá no PIBID, a escola estava com 300 e poucos alunos já, e 2 anos depois já voltou a ter os 600 e tantos alunos. E aí, o que os estudantes, de início, bastante assustados, né, porque as primeiras conversas da gente com a escola, a direção, os professores falaram de toda a problemática do bairro, etc. E nosso projeto do PIBID era exatamente trabalhar os trânsitos entre a escola e a cidade, a partir da perspectiva da escola cidadã mesmo, né, desenvolvida por, né, desde Paulo Freire e Gadotti. E aí, de um início assustado, depois de 1 ano, 2, os alunos ficaram profundamente entusiasmados. E eu dizia sempre, para mim também foi muito aprendizado, de como que uma escola, se você vai avaliar aquela escola pelo IDEB, ela continuava crescendo um pouquinho, mas muito pouco. Se você fosse avaliar o que estava acontecendo naquela escola, com aqueles jovens da periferia de Santo Antônio de Jesus, do trabalho que era feito, aquela escola provavelmente, na minha visão, teria uma nota altíssima. Então, essa ideia de efetivamente você considerar as diversidades, né, radicais das territorialidades, né, que é essa questão de um currículo prescritivo nacional como a grande panaceia que vai salvar a educação brasileira, porque o discurso oficial da BNCC é isso, né? O diagnóstico é que falta uma base para que garanta que todo mundo aprenda a mesma coisa e do mesmo jeito, né? Um pressuposto já de saída muito complicado. Então, essa foi uma experiência muito enriquecedora, né, que eu acho que, né, traz uma reflexão para a gente. Agora, anteontem, talvez ela esteja aqui. É uma pessoa que já está fazendo uma segunda licenciatura, veio de uma origem, né, humilde, com muita dificuldade para estudar, de um município próximo à nossa sede. Está fazendo a licenciatura em Geografia agora, está fazendo de 3 em 3 componentes, porque tem dificuldade de várias ordens, mas já é professora da escola. E dando um depoimento anteontem, assim, a gente já discutindo e se preparando para essa atividade, de como eles já estão sendo obrigados a serem, de fato, os burocratas da educação, assim, preenchendo aqueles objetivos, aqueles códigos todos que a BNCC traz, do que é a competência, o objetivo, a série, né, assim, o tempo que eles têm gasto para, nos planejamentos, preencherem aqueles códigos todos que os burocratas pretendem cruzar com o Enem, cruzar com as avaliações da universidade, etc. Né? Então,
eu diria, Eduardo, assim, aos colegas, muitos comentários, alguns comentários daqui, do que é que a gente deve fazer, mas é difícil, porque os professores não são assim. Eu acho que você trouxe muito bem a ideia que a gente está no campo de disputa, gente. Assim, e aí eu concordo também que nós trazemos também, em alguns pontos da nossa trajetória de esquerda, uma tradição, de fato, autoritária. A gente não pode acreditar que a gente tem a verdade do currículo previamente. A gente tem que partir para o diálogo mesmo, para a construção cotidiana do currículo, nas escolas, nas comunidades escolares. Enfim, eu acho que esse é um caminho interessante e também dá uma notícia que eu acho que é positiva nesse campo de disputas. A nossa universidade, que ainda tem maioria de cursos de licenciaturas, porque nós estamos espalhados em 24 municípios do estado da Bahia, e originalmente, né, a ideia da universidade era trabalhar massivamente na formação de professores, depois ela se diversificou, mas houve uma decisão política do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e todas as licenciaturas foram adequadas a 2015. Tivemos o apoio do Conselho Estadual, que prorrogou na Bahia a vigência da 2015. Então, a gente pôde ainda, durante esse ano, aprovar os que estavam atrasados. Então, vamos ter aí um fôlego de 3 anos para tentar não implementar a BNC de formação ao qual o Eduardo se referiu, que saiu em 2019. Então, aqui na UNEB a gente conseguiu que todas as licenciaturas, né, e o Conselho Estadual, nesse sentido, foi nosso aliado. Acho que em São Paulo vocês não têm essa possibilidade, pelo que sei, talvez, mas a gente aqui teve, né, do Conselho Estadual, prorrogar o prazo para adequação nas universidades estaduais. Então, acho que essa é uma notícia que, de alguma forma, é boa para o que a gente vem debatendo aqui. Tá bom? Então, gente, estão perguntando ali, a gente já está terminando, a palavra-chave para registrar lá o certificado no link é resistência. Eu ia propor invasão cultural, mas lá eu não deixa ser 2 palavras. Então, vale lá a palavra resistência, tá? Para registrar o certificado. Ele apareceu aí, eu falei mal dele, ele apareceu. Então, gente, eu gostaria, para encerrar, de agradecer a todos vocês que participaram, de todas as que, da nossa universidade, de outras universidades, de outros estados. É a última atividade nossa desse ano, mas a nossa universidade acaba de decidir também que o próximo período ainda será também online, então certamente iremos planejar novas atividades o ano que vem. Né? Gostaríamos de contar com a presença de vocês, desejar aí, dentro dessa situação super difícil que a gente está vivendo, né? Mas muita força e saúde e resistência aí para a gente atravessar esse período e agradecer bastante ao professor Eduardo, né, por essa tarde bastante proveitosa, e dizer que esse foi só espero que esse seja um começo de um diálogo nosso aqui do Campus 5 com vocês e seus grupos aí na Universidade de São Paulo, tá? E mais adiante a gente conversa mais sobre isso. Agradecer a Lael também aí, a assessoria de comunicação, todo o apoio aí que nos deu esse ano, tá bom? E não sei se Lael quer ainda dar uma palavrinha antes do professor Eduardo também se despedir aqui. Quer falar, Lael, alguma coisa? Augusto, eu só quero avisar ao pessoal que está na live, eu estou vendo muita dúvida aqui no bate-papo. A palavra-chave, pessoal, está na tela, aqui, logo abaixo das 3 fotos aqui da gente. A palavra-chave é resistência, o link está na tela também, né? Registre no link e tal, até as 23h59 de hoje. Essas informações, exceto a palavra-chave, também estão na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá bom? Então é só vocês acessarem, está aí muito, muito simples na tela e na descrição do vídeo. É só isso mesmo que eu tenho para avisar. E o registro até a meia-noite de hoje. Depois disso, a gente fecha o formulário e emite os certificados no prazo máximo de 30 dias úteis. Mas vocês conhecem os eventos da gente, sempre sai antes. Então, já que Augusto teve a palavra final dele, quero passar a palavra para o professor Eduardo. E muito obrigado, pessoal. Até ano que vem. Muito obrigado também pelo convite, Augusto. Foi um prazer estar aqui essa tarde e também eu tenho a mesma vontade sua de que a gente possa continuar dialogando no próximo ano. Eu acho que é importante a gente ter esse trabalho em rede entre as diferentes universidades e escolas públicas do país. Muito obrigado mesmo pelo convite. Tá mudo, Augusto. Tá mudo. Continua mudo, Augusto. Ele abre e fecha. Pronto. Não, era só deu um sinal de positivo. Eu já falei, agradecer a todos e uma boa tarde aí para todo mundo, tá bom? Um abraço.